E eu que achei que estava só tirando o glúten e me dei conta esses dias que algo muito maior estava acontecendo. Se você não está acompanhando, essa é a saga da tireoide, onde eu resolvi passar 81 dias sem comer glúten para entender se o meu corpo ele reage ainda melhor, pois eu já tive uma remissão da tireoidite de Hashimoto que me causa hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo desde 2011 e tratava apenas com medicações. Medicação essa que passei muitos anos tomando a menor dosagem possível. Troquei uma ou duas vezes de medicação, a dosagem continuava a mesma, mas os anticorpos sempre acusavam que estavam altíssimos. Ou seja, meu corpo estava inflamado e a autoimunidade, aquilo que dava ali no exame, né, de antiperoxidase, sempre muito ativo. E para que melhorasse os meus sinais e sintomas, eu precisaria fazer com que não só o TSH, o T3 e o T4 se estabilizasse, mas o anti-TPO e outros marcadores também tivessem mais dentro de uma faixa de normalidade. Esse exame específico chegou a mais de 1.000, onde no máximo é para dar 35. De acordo com que eu fui me alimentando ainda melhor, tendo realmente uma verdadeira nutrição, eu tive uma remissão e passei para ter menos de 400 nesse exame, tá? Ou seja, é uma remissão acima de 50%, o que já é muito bom. Lá em 2015, mais ou menos, eu comecei a ter consciência a partir de um médico que eu fui, inclusive aqui em Pernambuco, nem foi na Paraíba, onde eu morava ainda, que o glúten e a lactose podiam impactar também nessa reatividade da autoimunidade. Ali eu resolvi tirar, mas fiz isso muito drasticamente, não tinha a nutrição que eu tinha hoje ainda, comia muitas coisas que se diziam diet, light, zero, não tinha o conhecimento de fato que eu tenho hoje. E quando eu reintroduzi, eu passei muito mal, então eu fui gradativamente melhorando a minha alimentação e a retirada do glúten. Atualmente, eu comia já pouco, 2 vezes na semana no máximo, às vezes nenhuma, e assim ia. Mas resolvi me desafiar e passar 81 dias sem comer glúten. Recentemente, eu até partilhei sobre isso nos stories, que foi intencional, um único dia que eu comi glúten, que foi o dia 74, se não me falha a memória. E como eu resolvi fazer disso aqui algo muito sincero, muito transparente, as pessoas nunca iam saber que eu comi. Mas eu abri, eu falei, eu mostrei fotos de que nesse dia em específico eu comi, que foi o dia de São José, a festa de São José. Porque é um momento festivo. E se você é cristã como eu, você sabe que em momentos festivos não se faz jejum, abstinência. Lógico, é opcional também. Se você quiser, você continua fazendo. Mas intencionalmente eu resolvi festejar. Já que São José é um santo muito importante para mim. Ele realmente já fez várias intercessões por mim e já alcancei grandes graças através dele. Eu casei no mês de São José, o meu marido é José, então assim, eu sou só gratidão a este grande santo e pela intercessão dele na minha vida. Então eu abri neste dia para comer glúten, porque era um café partilhado e vocês sabem que nesses momentos de partilha as pessoas geralmente não levam coisas tão saudáveis, né? Levam o que é mais tradicional, bolos, biscoitos, torradas, café com açúcar e assim em diante. Mas aquilo que eu achei que era só uma retirada do glúten, eu passei a perceber que até pelo fato de envolver a espiritualidade, pois também teve todo um propósito de oração por trás disso, que algo maior estava surgindo. Primeiro, algumas considerações. Assim que a gente retira o glúten, para a maioria das pessoas, para mim não foi assim, tá? Porque eu já vinha passando por esse processo há muitos anos de limpar a minha alimentação e deixar sempre o mais natural possível. E jamais um biscoito, uma bolacha, um pão vai ser tão natural quanto uma fruta, uma raiz e etc. Nutritivo, né? E aí, uma das coisas assim que a maioria das pessoas pensam quando vai
Ficar sem o glúten tá, mas e agora? Eu vou comer o quê? E eu passei a entender sobre essa indagação neste momento. Eu já entendia, mas eu passei a viver, na verdade, essa indagação, porque todos os locais que eu chegava para comer é regado de carboidratos refinados. Carboidratos que só vêm do glúten, do trigo, né? E eu notei assim muito vividamente essa indagação das pessoas. Para mim não foi tão difícil, porque eu já me prevenia disso, eu já sei disso, eu acabo vivendo isso. Mas não foi difícil por isso, porque eu já tenho essa vivência de comer de forma mais natural possível, de fazer melhores escolhas. Fazer melhores escolhas me deixa com um olhar mais treinado onde eu chego, então eu não vou ceder tão fácil, entende? Só que eu fui notando que todo canto que você chega, todos os cantos que você chega, é muito fácil você ceder a comer glúten. Tudo tem glúten. Tudo. Gente, tudo tem glúten. Até aquilo que você não imagina quando você vai olhar na descrição lá da embalagem, pode conter glúten, traços de glúten, feito com, sabe? Então, assim, tudo convida para você ceder. E aí os locais que a gente vai normalmente, né? Padarias, restaurantes, a visita na casa das pessoas, é um convite o tempo inteiro a ceder. Socialmente é difícil, mas isso não foi empecilho. Isso não foi empecilho porque eu já, como eu disse, eu já me prevenia. Ou eu comia antes, ou eu levava alguma coisa, ou eu não participava daquilo ali. Porque, por exemplo, tiveram outros cafés de manhã partilhados. E eu acabei não indo. Não só por isso, por outros motivos também, mas já ajudava, né? Nesse sentido, assim. E aí você chega na casa das pessoas, é um café com açúcar, um bolo, e nada contra, cada pessoa tem seu caminho. Isso aqui não é um julgamento à comida que tem na casa de cada pessoa. Eu sou a nutricionista que menos olho o prato de seu ninguém. As pessoas até me falam assim, tipo, eita, aquela brincadeirinha, né? A Nutri vai olhar meu prato. Gente, sério, eu não tô nem aí pro prato alheio. Se é grande, se é pequeno, o que é que tem, o que é que deixa de ter, se tem molho, se não tem, se toma suco, refrigerante. Sério, eu não tô. Olhe, se você me vê com uma cara reflexiva, olhando para assim, você nunca pense na sua cabeça que eu estou julgando o prato alheio, porque isso não se passa na minha cabeça. Porque a maioria dos profissionais, inclusive em outros âmbitos, sempre pensa assim, né? Ah, eu sou fisioterapeuta, eu fico olhando se fulano tá meio troncho. Eu sou fonoaudiólogo, então eu vou olhar se a pessoa tem um bom movimento da oratória, da língua, disso, eu não tenho isso de verdade. Então, assim, se você tiver em algum canto comigo, pode comer sossegada, porque eu não tô nem aí para o que você tá comendo. Não julgo o prato alheio. E aí, você percebe que o problema nunca foi a comida, foi o quanto a gente está acostumada a ceder. Eu percebi isso assim muito claramente, muito nitidamente. Porque eu chego na padaria, é mais fácil eu pegar um pãozinho de queijo, é mais fácil eu pegar um bolo, sabe? Assim, aquela coisa de naturalidade. E isso para mim, como eu disse, não foi difícil porque eu já não fazia, mas eu me coloquei no lugar das mulheres que estão começando a fazer isso, sabe? Que estão começando a querer ter um estilo de vida mais saudável, mais nutritivo. E aqui entra aquela parte de autodomínio. A parte que deve ser olhada não só como uma disciplina, mas como um lado espiritual. Senhor, eu te entrego essa minha abstinência, peço que me ajudes. Abra os caminhos, me coloque em locais favoráveis. Porque, veja, eu cedi, entre aspas, não foi ceder, né? Eu comi intencionalmente e não foi um ceder.
Ai, hoje eu não consegui, acabei comendo, aquela coisa que você até se culpa. Não foi, muito pelo contrário, foi um momento muito feliz, muito feliz. E aí entra naquela parte que você pensa assim, mas eu vou ter que dizer sempre não, 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 não. Entenda uma coisa, quando a gente se coloca em um movimento de fazer algo que parece difícil, é difícil só no começo. Porque, inclusive, o Senhor vai nos dando a graça desse autodomínio. O não, ele fica cada vez mais fácil. E aquilo que parecia impossível de transpor, não vou conseguir. Eu ficava pensando assim, logo no comecinho, caramba, será que eu consigo? Aí eu pensei assim, eu acho que pelo menos 30 dias eu consigo. Porque eu não faço aquela coisa também assim, a ferro e fogo, sabe? De ser inflexível. Eu tenho um jeito, inclusive, assim, um pouco controlador, até inflexível às vezes também, mas eu sei que em alguns sentidos eu tenho que me permitir ser mais tranquila para conseguir fazer as coisas. E eu noto que no emagrecimento, na abstinência, no jejum, quanto mais a gente tenta ser inflexível e controladora, mais a gente fica com a vontade de fazer, de comer, de, sabe? E aí eu fui aprendendo isso com o quê? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente. E fazendo, ir me desafiando. Eu nem gosto muito dessa palavra porque não foi um desafio em si, sabe? Foi algo que eu realmente quero fazer para entender até onde o meu corpo pode responder em relação a essa retirada do glúten, já que glúten e lactose tem vários artigos mostrando que pode impactar ainda mais para quem tem doenças autoimunes. Mas o meu corpo, o meu mundo, a minha individualidade pode ser diferente, entende isso? Que a minha individualidade biológica pode ser diferente e que eu coma e não tenha nada, pode acontecer. E como eu não tinha feito nada nesse sentido ainda, porque quando eu tirei lá no comecinho, que eu descobri disso, não foi mapeando desta forma tão consciente, foi apenas por um medo. Você não pode comer, e aí eu fiz exames, tem aqui toda uma playlist, a Saga da Tireoide, onde eu falo sobre exames, onde eu falo sobre as emoções, o quanto as emoções impactaram a minha tireoide, o que é que eu não estava falando, né? Inclusive eu acredito, de fato, numa cura, porque eu acho que foi algo, eu acho não, eu vejo que foi algo muito emocional. A tireoide, ela está relacionada com humilhação. Onde é que na minha história eu fui humilhada ou eu achei que fui humilhada? Porque tem isso, a gente tira as nossas interpretações também. Às vezes não foi nada daquilo, mas a nossa interpretação foi daquele jeito. E aí eu reprimi esse sentimento e faço com que a minha tireoide trabalhe pouco. Hipotireoidismo. No caso, se pensar, já pensou nisso? Deixa aqui nos comentários se você acha que alguma doença que você tem ou teve o fundo emocional. Então, cada vez que eu ia passando por essas situações, eu notava que ficava mais fácil. E quando eu me destino a fazer alguma coisa, eu quero fazer até o fim também. Então, para mim, já é mais fácil. Eu sou naturalmente disciplinada com algumas coisas. Sou naturalmente disciplinada. É do meu cerne, é da minha pessoa. E aí é tanto que, como eu disse, eu fiz aquilo ali consciente. E estou consciente até agora. Tem um pacote de biscoito que está ali em cima da minha mesa, que eu gosto muito. Eu acho que o bicho já deve estar fofo, porque comprou e não comeu. E eu não toquei. Não vou dizer a você que algumas poucas vezes não passei assim, olhei, como eu gosto desse biscoitinho. Mas não comi. Não comi. E aí, isso vai se tornando mais forte. Então, não é só uma questão de disciplina, é uma questão de autodomínio. O nosso espírito, ele vai sendo realmente fortalecido e é engraçado, sabe o que parece? Que aquilo tudo que antes chamava muita atenção, agora chama pouca. Eu entro na padaria assim, aí parece que aquele mundo da Carbolândia não é mais tão Carbolândia assim. Porque a gente vai negando aquele desejo, mas não é uma negação obrigatória.
Não é doloroso como no começo, porque as pessoas sempre falam assim: ai, mas emagrecer é muito difícil. É difícil enquanto você não começou, enquanto você não deu os primeiros passos. Porque em algum momento, e não demora muito, aquilo ali começa a ser prazeroso. E já passou dessa fase, né? Já tá bem prazeroso, já tá bem tranquilo. Tô pensando, inclusive, de verdade, a continuar. Tipo assim, a ficar realmente sem glúten e comer só em momentos extremamente pontuais. Porque antes eu já comia pouco. Já eram momentos pontuais, mas existia com mais frequência. E agora não, agora eu tô pensando em realmente estender isso e tornar isso para momentos ainda mais específicos. Veremos cenas dos próximos capítulos. Por hora é o que eu venho pensando. Então, cada vez que você sustenta uma decisão pequena, você deixa de ser a pessoa que tenta e passa a ser alguém que sustenta, que permanece. E isso muda todo o jogo, porque até interiormente, mentalmente, você se vê como uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que consegue fazer, uma pessoa que consegue sustentar, porque levante a mão aqui nos comentários, quem nunca? Ai, Ana, mas eu até começo, e até começo bem. Começo empolgada, compro minhas coisas, faço direitinho, mas depois eu vou decrescendo. Depois eu vou caindo. Depois eu não consigo mais. Coloque outras frases que você costuma falar sobre isso. Então, é uma questão de obediência, de disciplina, mas que é gostoso, é prazeroso fazer. Porque quando a gente fala em disciplina, obediência, parece uma coisa muito rígida. Mas não é a partir do momento que a gente se entrega naquele propósito. Eu tenho o firme propósito de ter uma remissão ainda maior. E eu estou empolgada com isso. Eu não vejo a hora de fazer meus exames. Confesso a você que vou ficar um pouco frustrada se não tiver mudado muita coisa. Isso significa que o que eu estava fazendo antes já estava suficiente. Mas é lógico que eu estou esperando por melhoras ainda mais significativas. E aí a gente percebe o domínio do corpo, a sensibilidade espiritual. Quem nunca aqui, eu não sei se você já passou pela experiência de fazer jejum com oração, né? Jejum com oração é uma coisa, jejum sem oração é apenas uma dieta. Então a gente tem uma sensibilidade espiritual maior, a gente fica com mais clareza mental. Eu falei sobre isso, que foi uma coisa assim que foi um dos maiores, como é que eu posso dizer? Não foi sintomatologia porque não é ruim, né? Mas foi uma das minhas maiores surpresas. Dos maiores benefícios foi a clareza mental. O quanto a clareza mental aumentou nos meus dias depois que eu retirei esse pouco, né, de carboidrato refinado que eu ainda comia. Gente, é pouco mesmo para uma população que todos os dias se submete a comer glúten. É muito pouco que eu como. E mesmo assim, eu achei assim uma diferença gigantesca, foi o que eu mais notei. Eu não fiz isso em prol de emagrecimento, em prol de melhora de composição corporal, foi realmente em relação à remissão da tireoidite de Hashimoto. E eu ganhei em clareza mental. Então, você não consegue viver uma vida espiritual profunda se você está cedendo o tempo todo no básico. Sabe assim, ai, eu não consigo sequer orar um Pai Nosso todo dia. Eu não consigo nunca fazer esse jejum. No começo, como eu disse, sempre os inícios são mais difíceis, mas as acabativas são maravilhosas. Porque você vê que você tem sim em você a disciplina, a constância, a observância daquilo que é necessário, a obediência, o domínio do corpo. E ganha nisso, né? Se você deseja emagrecimento, você vai emagrecer de alguma forma, porque você vai ter retirado boa parte das coisas que já lhe deixam no mínimo inchada. Só um exemplo. Ganhe clareza, sensibilidade, enfim. Então,
não foi sobre só a retirada do glúten. É sobre quem eu estou me tornando quando eu decido permanecer. É sobre quem você está se tornando a partir das percepções que você tira daquilo que você está vivendo. Porque veja, a saga da tireoide começou por uma remissão da tireoidite e está quase terminando. Hoje é o dia 77 de 81, que eu ganhei muito mais. Eu ganhei clareza, ganhei mais autodomínio, ganhei em saber que eu consigo, ou seja, validando a minha identidade de uma mulher disciplinada, de uma mulher contínua, de uma mulher estratégica. Ou seja, é estratégico. Eu comi no momento estratégico. Eu não comi nos outros dias. Eu vou para locais onde eu possa ter uma refeição partilhada. Restaurantes, fui para restaurantes, teve aniversário, idas a restaurantes esses meses, né? E eu ia para locais onde eu ia ter essa sociabilidade, mas eu pedia o meu prato à parte. E tá tudo bem, sabe? Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Ai, não comi isso porque eu não vou comer. Ai, não, não, não. Respeito tanto o que eles comem, quanto as pessoas respeitam o que eu quero comer também. Não tem discussão. É maravilhoso você se posicionar, ser responsável pelo seu corpo, inclusive influenciar pessoas ao seu redor a ser responsável pelo seu corpo também. Porque houve um derramamento. O meu marido acabou comendo bem menos glúten esse tempo também. Porque ele pensava, poxa, não vou levar, ela não vai comer e tal. Mas quando ele quis, e eu sempre disse, fui muito clara com ele, tanto que a bolacha tá ali em cima da minha mesa. Mas ele acabou trazendo para ele também essa responsabilidade por amor. Olha que bonito. E foi muito beneficiado, porque eu, sinceramente, não acho que o glúten seja uma coisa tão benéfica. Não demonizo. Ai, ninguém pode comer, é tudo ruim e tal. Mas eu não acho que seja tão nutritivo quanto outros alimentos. Então ele acabou sendo beneficiado, porque ele acabou comendo ainda mais naturalmente. Então, veja o que hoje você poderia estar fazendo. O que hoje você sabe que precisa fazer e ainda não tomou a coragem de dizer assim: eu vou me abster desse alimento. Eu vou, nem que seja, me desafiar e colocar um tempo limite. Porque para mim, é como eu disse, isso não foi um desafio 30 dias, desafio não. Não tem fim estético com isso, nada, até porque meu peso nem mudou em nada, tá? Não fiz composição corporal, mas tô a mesma coisa. Em relação a isso, mudou nada. Mas se para você isso lhe instiga, isso pode ser motivador, faça. Para você sentir o sabor real, não é sabor dieta não, tá? O sabor real de conseguir. Porque saiba, se você está aqui nesse canal assistindo a esse vídeo e pensando assim, nossa, quanta disciplina da parte dessa moça, não sei se você já me conhece, inclusive comenta aqui embaixo se você vem do Instagram, se você me conhece aqui do YouTube, enfim, se você está me conhecendo agora, gostaria de ser assim. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, olhando aqui nos seus olhos, ó. Se aquilo que você vê de bom em mim é porque há em você. Nós somos espelhos, nós somos sombra também, tá? Porque aquilo que você vê de ruim no outro, lá no fundo, se a gente fizer um bom exame de consciência, também tem. Mas eu quero me apegar na parte boa. Se você tirou algo de bom aqui, admirou e se inspirou, saiba, tem em você. Essa é a saga da tireoide. Estou no 77 de 81 dias. Tem uma playlist completa com tantos outros temas relevantes para você que trata tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo também. Se beneficie dela, assista-os e comente para eu saber que você passou por aqui. Até o próximo vídeo.